falar sobre a reunião. A reunião hoje acabou sendo num formato diferente, ela apesar de ser... Coloca as fotos aí, o Wellington. Primeira foto é a foto que eu estou lá, aí anota aí, cadê? Dá um zoom aí, esse aí sou eu, para quem não conhece, Luiz Cláudio Santana. Tá vendo lá, ó? O formato foi assim, ó, volta um pouco mais. A gente fez a reunião num auditório, tá vendo? Sérgio Mendonça ficou sentado lá na frente, já ele, a Edina e o Borges. Eu conheço os três, conversei com os três antes e depois da reunião, foi uma coisa, foi até interessante, depois eu vou passar isso aqui. E hoje foi a segunda reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente. As entidades estão chamando de... Volta um pouco, volta no zoom de novo lá. Estão chamando de segunda Mesa Nacional de Negociação Extraordinária, não. Putz, faltou o termo, estava com a coisa na ponta da língua aqui agora. Emergencial, né? O que quer dizer é que ela é extraordinária, mas ela está acontecendo num formato dinâmico demais. Então, pode passar outra mesa lá para vocês verem como é a outra foto. Pode passar outra foto aí, Wellington. Rapidinho. Tá vendo? Eles ficaram sentados lá, pode dar o zoom aí, Sérgio Mendonça. A gente olhando aqui, à direita do Sérgio Mendonça, mas à esquerda de quem vê Edina, que negociou muito pela tecnologia militar também, e do lado esquerdo dele, à direita nossa, de quem está vendo, Borges. Hoje, ela foi basicamente uma reunião, e aí esse formato, deixa eu só explicar por que aconteceu nesse formato. Pode tirar a foto aí, Wellington. Porque quase 50 reuniões não se sentiram representadas nem pelo FONASEF e nem pelo FONACAT. FONACAT é o Fórum das Carreiras Típicas de Estado, FONASEF é o Fórum das Carreiras do Serviço Público Federal. Então, quase 50 entidades não se sentiram representadas por esses dois fóruns. E aí, elas solicitaram ao Ministério do Planejamento assento à mesa de negociação também para poder falar sobre suas demandas. O que acontece, né, que está acontecendo? Segunda reunião emergencial. Me lembrei do termo aqui agora, acho que eu já falei antes, mas ela é em caráter emergencial porque a gente quer agilidade. O governo aceitou, porque 50 carreiras não são 10 ou 5, são 50 carreiras que representam os servidores públicos federais, pediram para também participar das negociações, para poder falar e tudo mais. E aí o governo pegou e tirou, a reunião seria no Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, bloco K, onde foi a última reunião, e foi para o auditório do DENIT, que é antigo DNR, para quem não lembra. A reunião foi lá, e aí, assim, o governo abriu espaço para todo mundo falar, aí deu 20 minutos para cada grupo, 20 minutos para o FONASEF, 20 minutos para o FONACAT e 20 minutos para essas 50 carreiras. Aí foi sorteado, o governo, na verdade, quis ser o mais democrático possível, eu entendi a posição do governo, só que quando você vai para uma negociação dessa natureza, neste formato, acaba sendo pouco dinâmico. Mas foi interessante que muitas coisas foram colocadas. Eu fiz as anotações aqui daquilo que eu achei mais importante, mas aí vai na minha lembrança, até eu tentar achar onde o papel que eu fiz as anotações. A primeira das reclamações foi em relação à proposta que o governo fez. Na verdade, o governo fez, na primeira reunião, uma proposta, e essa reunião de hoje era para o governo ouvir as contrapropostas. A primeira delas, o percentual e o índice de 7,8 é muito aquém daquilo que as carreiras estavam aguardando, tá? O FONACAT, apesar de estarem juntos e terem feito um documento conjunto, FONACAT e FONASEF, que as outras carreiras também concordaram, o percentual é muito baixo. Mas o FONACAT encaminhou uma proposta solicitando que o governo
concedesse 13,5% de reajuste. Essa proposta é do FONACAT, não é a proposta oficial de todo o segmento. O FONASEF entende que, em face de ser uma questão emergencial, o FONASEF entende que o reajuste é maior. Existiram algumas falas que foram, para mim, muito interessantes, é que esse conjunto de servidores que está discutindo com o governo hoje, uma parte desses servidores, ou basicamente todo o FONACAT, eles receberam reajuste até 2019. A base do FONASEF, que é que nós, civis das Forças Armadas, e a grande maioria participa, recebeu reajuste só até 2016. É isso? Não. 2017. 16 e 17. Eles receberam 18 e 19. Nós assinamos, tivemos um acordo de 2 anos. Então, o que algumas falas foram colocadas, e eu concordo, é que se o governo vai tratar linear, ele precisa considerar esses 2 anos que uma base grande ficou sem reajuste. Conseguiram entender isso que eu falei? Como vai ser só um monólogo, eu não vou ler e perguntar, eu não vou nem questionar, só para que vocês entendam. Então, isso foi colocado na reunião de hoje, mas foi muito interessante. Essas carreiras do FONACAT, elas lidam com orçamento. Então, é muito interessante a posição que elas têm também, tá? Segundo o pessoal do FONACAT, as entidades que falaram pelo FONACAT, que foi muito interessante, uma coisa que foi colocada lá e que tem que ter sido analisado é com relação ao governo ter colocado nessa base de cálculo de 11,2 bi a questão do auxílio alimentação. Por quê? Porque a rúbrica para auxílio alimentação é rúbrica de custeio. Então, são rúbricas distintas. O governo não pode pegar esse valor que ele deu de R$200 e dizer assim, R$200 eu estou gastando além do reajuste, eu estou colocando mais R$200 para vocês no auxílio alimentação. Essa foi uma fala que o pessoal do FONACAT disse, que eu achei interessante, que é o pessoal que lida com orçamento, que não é bem assim. O TCU já tem uma regra estabelecida de que rúbrica para custeio é rúbrica para custeio, e auxílio alimentação é custeio, não é reajuste salarial. Entende? Então, isso foi colocado pelo governo. O governo foi analisando as reclamações. Outro ponto comum de todo mundo, que eu já falei aqui, foi com relação ao percentual. Tá? O percentual é baixo e as categorias colocam que o governo pode aumentar exatamente por conta da necessidade que nós, servidores, temos de ter ficado tanto tempo sem reajuste. É ótimo, não se discute que voltar a negociar com o governo é excelente para nós, servidores, mas existem algumas falas, não só do presidente da República, mas de toda a equipe econômica que estava presente lá naquele lançamento da mesa nacional de negociação, era que os servidores precisam ser valorizados. E o que está sendo proposto é muito aquém de uma valorização que há necessidade de se construir para os servidores. Então, isso foi um ponto de convergência de todo mundo, muito interessante. Na fala do FONASEF, e basicamente uma fala não do FONASEF, mas, aliás, da fala do FONASEF, que foi muito interessante, assim, nós, aí eu vou me colocar no FONASEF, a gente fez uma colocação para o governo que foi muito interessante. Quais são os índices, ou da onde o governo está tirando para que seja colocado um percentual de 7,8%? Não é isso? Se não fechar agora, que não fechou, não vai fechar, não houve tempo, não vai haver tempo, então já estamos trabalhando hoje com a dinâmica de 8,5%, tá? Aliás, eu acho que nem isso vai ser, eu acho que já vai extrapolar os 8,5%. Mas que o FONASEF pede é que o governo subsidie a gente, né, nós servidores, para que a gente possa ter parâmetros para questionar. Uma solicitação que foi
Vocês conseguiram entender? Pô, você está dando 7,8%. Pô, 7,8% de onde? Dos 11,2 bi, a gente já sabe que o governo pode movimentar financeiramente e avançar nesses valores. Mas o governo, essa foi como o governo só apresentou a proposta e não abriu tempo para discutir, hoje os servidores colocaram isso como contraproposta. Outro ponto muito interessante, que foi colocado lá no caso pela CUT, tá? Pedro Armengol, que o governo reconheça os cálculos que nós apresentamos de perdas inflacionárias só no período Bolsonaro, que aí a gente está falando de 27%, mas alguns 27%, outros chegam até 31% de perda inflacionária. Que o governo reconheça estes valores para que a gente possa ter uma discussão. Um ponto que foi colocado também, que é muito interessante, é que a gente não se aparte, as discussões têm que ser casadas. Não adianta eu ter uma discussão com o governo, que todo mundo entende, isso é geral, todo mundo entende que o governo não vai ter condição hoje de bancar com as perdas de uma vez. Ou seja, se for trabalhar aquelas perdas que a gente falou aqui do relatório do IDS, dava 27%. O governo não vai ter condição hoje de bancar os 27% de uma vez. Tá, ok, a gente aceita negociar. Aí os percentuais a gente estabelece agora. Tá, mas tem que ser casado. Eu tenho que já discutir agora, mas já podendo abrir uma discussão para 2024. Entendeu? 25 ou até 26. Entende? As discussões têm que ser casadas para o servidor entender que ele pode recuperar suas perdas inflacionárias nessas discussões com o governo. Então, isso também foi muito, muito interessante na fala dos servidores. A discussão casada, eu vou discutir 23 agora, mas logo em seguida o governo já vai apresentar a LDO para 2024, com uma nova discussão de um novo arcabouço fiscal. E o que é que vem nesse arcabouço fiscal? Eu entendo que, no momento em que a Esther Deuy, que faz parte dessa discussão orçamentária, né, tem até o nome, GEL, com J, Junta Executiva Orçamentária, da qual fazem parte a Casa Civil, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, que eu acho que a Esther Deuy faz parte dessa discussão também. Essa é algo que eu preciso até confirmar, porque eu vi esse termo agora e eu preciso saber quem faz parte. Eu estava achando que, no primeiro momento, ela fazia parte, mas eu fiquei em dúvida hoje. Mas essa junta orçamentária é ela que vai dar o aval para as próximas discussões. Mas é a junta orçamentária que vai apresentar o novo arcabouço fiscal. O governo, e não só o ministro da Fazenda, como a ministra do Planejamento, naquela solenidade que eu fui de abertura da mesa de negociação, falaram da importância da valorização do servidor público. Então, eu entendo que a gente faz parte desse novo arcabouço fiscal, já que o governo está falando tanto em concurso público, em trazer o servidor público na relação Estado-sociedade, o servidor público tem que fazer parte, então, entendo que a gente está dentro desse arcabouço fiscal também. Por quê? Porque a emenda constitucional 95, que limitou o teto de gastos, puniu os servidores. Os servidores foram punidos com a emenda constitucional 95. E é hora de resgatar tudo isso agora, mas o que foi apresentado pelo governo lá atrás acabou sendo ruim. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês aqui foi a primeira parte da reunião, que foram as propostas ou foram as falas dos servidores. Então, nesse momento, os servidores rejeitaram os 8%, ninguém questionou o valor, entende-se que o valor de R$200 no auxílio alimentação é justo para um primeiro momento, né? Mas criticaram muito a questão de não haver discussões sobre a per capita do plano de saúde e nem sobre o auxílio creche. Nas discussões que foram colocadas, inclusive até numa fala do Pedro Armengol, que é da Conticef, que é diretor da executiva igual a mim,
Ele falou com muita propriedade que se o governo fizesse uma enquete hoje, a maior demanda ou a maior necessidade dos servidores, porque a maioria está aposentado, seria com relação à per capita do plano de saúde, não do auxílio alimentação. Não que o auxílio alimentação não tenha que ser reajustado, tá? Tem que ser reajustado. Mas a maior necessidade do servidor, ela está mais no auxílio alimentação do que basicamente no auxílio alimentação, na per capita do plano de saúde, do que no auxílio alimentação. Tá, concordo. O governo vai estar com uma proposta de encaminhamento ao longo de até 2026, ele tentar equiparar com as distorções existentes aí com Judiciário, Legislativo e Tribunal de Contas da União, que recebem mais de R$ 1.100 cada um deles. Acho que o Judiciário, não, o Legislativo é R$ 1.300, é algo assim, são valores reais, tá? O nosso é que está muito aquém da necessidade. Mas, na fala do Pedro Armengol, se o governo fizesse uma enquete hoje, a maior necessidade seria na per capita do plano de saúde. Até porque ela atende aposentados e pensionistas, tá? Essa foi uma fala que, apesar de ter sido do Pedro Armengol, ela foi uma fala casada. Fonacate, Fonasef e todas as outras carreiras que estavam lá contempladas na reunião, todos eles tiveram o mesmo entendimento. Então, é algo que essa fala foi muito interessante para nós servidores também.